E aí, tudo bem com você? Aqui é o Anderson do Estúdio PA e eu estou falando uma série de vídeos sobre gravações. Porque a galera liga aqui no estúdio e quer saber quanto custa a hora de gravação e geralmente quando eu falo o preço eles caem para trás. Porque o preço é muito caro? Não! Porque a maior parte das pessoas não sabem como funciona um processo de gravação e nem quais são as possibilidades para se fazer uma gravação. Esse é o quarto vídeo da série. Eu já falei sobre gravação ambiente, gravação ao vivo em LR, gravação ao vivo em multipista e hoje eu vou falar sobre a gravação individual multipista, que é o tipo de gravação utilizado numa gravação profissional. Quando você vai gravar o seu disco valendo, não que seja uma regra, mas na maior parte das vezes, né? Aquela gravação em estúdio que a gente costuma falar na linguagem do rock, né? Mas em geral é bem conhecida. A gravação de estúdio. Geralmente ela é feita assim, uma captação individual. Como assim individual? Para você que nunca ouviu falar ou não sabe como funciona o processo de gravação, é fazer a captação de instrumento por instrumento. Ou seja, vamos gravar a bateria primeiro, geralmente nessa ordem. Depois o baixo, e aí depois vem instrumentos harmônicos como guitarra, violão, teclado. Geralmente o teclado acaba sempre ficando por último, mas também não é regra. Depois sopro, percussão e, como regra, no final, a voz. Né? É dessa forma que funciona uma gravação profissional, a gravação do disco lá do artista que você escuta. Essa gravação ela tem várias nuances, que seria uma pré-produção antes de fazer essa gravação. Depois tem uma pós-produção, onde vem edição, mixagem, masterização, afinação vocal, acrescento de algum instrumento que durante a pré-produção foi definido, mas não foi feito ainda, ou não foi definido na pré-produção, mas depois da gravação notou-se a necessidade ou o desejo de se acrescentar um instrumento mais exótico, né? Um tambor de percussão de um pouco mais diferente, algum instrumento de sopro mais fora do comum, né? Vamos assim dizer. Ou substituir a linha de strings, de cordas que um teclado fez por uma gravação feita por um quarteto ou um trio de cordas, né? Com violino, com violoncelo, uma metaleira que também de repente foi gravada no teclado e agora quer substituir por um saxofone ou até mesmo por um naipe de metais. Acontece também às vezes da banda gravar uma introdução sabendo que vai ter um naipe de metais, mas ainda não foi composto a linha melódica dos metais. Então a banda faz todo o processo de gravação e depois se contrata esses músicos e eles vêm fazendo todas as linhas de metais que tinha no disco inteiro, por exemplo. Então é um processo mais complexo, mais longo, né? Requer muito mais horas dentro do estúdio, requer organização, planejamento, de fato um processo mais profissional da gravação, com um resultado extremamente de qualidade, né? A gente tem possibilidade de fazer muitas coisas nesse tipo de processo de gravação, como colocar alguns efeitos sonoros no meio da música, levar essa captação de guitarra para ser feito em algum outro estúdio, porque de repente lá tem um amplificador que o cara quer usar que é diferente. A batera, de repente o cara quer usar a batera de outro lugar. Ou de repente o cara quer gravar com um batera famoso, aí o cara manda a música, a gente faz a pré aqui dentro, manda a música para esse batera grava a bateria lá, manda de volta pra gente, a gente continua a gravação aqui. Enfim, é um tipo de gravação com muita flexibilidade, com muitas possibilidades, mas cheio dessas complexidades, né? Precisa de um planejamento, geralmente um produtor acompanhando. Se não for um produtor musical, né, um produtor executivo, justamente para organizar, orquestrar toda
essa parte da logística com os músicos, com as datas de agendamento dos horários, enfim. Mas, tecnicamente falando, é uma gravação parecida com a gravação ao vivo por canais, né? Onde vai ser captado também no Pro Tools todos os instrumentos separados e depois vai ser feita uma edição individualmente, tirando todos os ruídos que cada instrumento deixou. Vai ser feito uma timbragem, uma equalização de instrumento por instrumento. Inclusive a bateria é feito esse processo em peça por peça da bateria. E aí depois feito uma mixagem onde vai equilibrar os volumes, né? E depois fecha, faz uma masterização onde vai nivelar a pressão sonora, a compressão. Então é todo esse processo. Tem na voz, né, tem a afinação, geralmente as vozes, mesmo o cantor sendo um cantor bom, que saca direitinho, é importante que passe por esse processo de afinação para dar aquele ajuste fino, né, vamos dizer assim. Agora, um grande aspecto que pode estar ausente nas gravações ao vivo, mas não é recomendado, mas na gravação multipista individual, não tem como abrir mão, que seja tocado com o metrônomo. O porquê que tem que ser com o metrônomo? Primeiro que é uma gravação já em nível profissional. Então você não tem condições de apresentar hoje, com acesso à tecnologia que nós temos, uma gravação feita em multicanais, de forma individual, sem que essa música esteja quantizada, né? Então se você apresenta para um produtor, seja em alguém que vai distribuir a sua música, ou seja em quem vai contratar o seu show, se o cara ouve a sua gravação, vai perceber que é uma gravação de estúdio, que a gente chama popularmente, né? Feito de forma individual, mas que não está quantizada, que não está em cima do metrônomo, automaticamente o cara vai olhar para vocês como uma banda amadora, porque não teve essa preocupação de quantizar a música, de gravar ali em cima do clique. E isso é importantíssimo, né? Pode soar uma bobagem, mas quem contrata não quer saber o quanto habilidoso você é com o instrumento, ele quer saber de geral o quanto a sua banda tem condições de entregar o que está prometendo. E uma das percepções que eles têm é essa: não quantizou, não tocou no metrônomo, não se preocupou com isso, então já fica aquela imagem amadora. Então não tem como, nesse tipo de gravação, não passar por esse processo. Esse processo acontece na hora da gravação, geralmente implica mais para o batera, porque o batera tem que gravar a música com o metrônomo, não tem como. E se o batera nunca estudou com o metrônomo, aí dá ruim pra caramba, é complicado e geralmente o que acontece muito é os bateras achar que vai chegar aqui, vai pôr o metrônomo e vai estar tudo certo, e não está tudo certo. Muitos acabam tocando de forma intuitiva, a guia que a gente grava na pré já vai com o metrônomo, muitas vezes a gente usa até de recurso de bateria eletrônica para já ter o metrônomo forçado ali, para o cara poder tocar em cima. A gente sempre usa de algum artifício para conseguir fazer, se esse batera não tem experiência, tocar o mais próximo possível no metrônomo. Depois da gravação, durante o processo de edição, a gente vai fazer essa quantização e colocar sincado, nota por nota em cima do metrônomo. Mas quanto mais o batera tocar fora do metrônomo, mais isso pode comprometer tanto o desempenho do trabalho, o tempo que isso vai ser gasto para fazer, quanto a qualidade, porque a gente está movimentando as trilhas sonoras e isso pode distorcer o áudio em algum momento. Então precisa ser o mais em cima do clique possível, e é uma coisa que não tem como fugir nesse processo de gravação. Por que no ao vivo pode se ausentar do metrônomo? Porque é ao vivo. Então tocou, pega a vibe, gravou, pronto. Agora,
Quando for querer acrescentar algum outro instrumento, aí pode ser um problema. Se você quer gravar vários takes de uma tocada ao vivo, não tem como sincar depois, porque não está no metrônomo, não tem uma ordem coerente. Por mais que a banda toque aproximadamente na mesma velocidade, sempre tem variações. Então é difícil fazer um clipe com vários takes gravados de forma aleatória. Por exemplo, toca a música 5 vezes, faz vários takes e depois quer juntar. É difícil, se não tem metrônomo. Se o batera precisa regravar a música, pode dar problema. O guitarra, se for regravar, é mais tranquilo porque tem a levada do batera, então é mais fácil acompanhar. Mas se o batera precisa regravar, aí já pode ser um problema. Então é desejável que tenha, mas não muito necessário. Já individual tem que ter e não tem como fugir. Bom, galera, esse é um vídeo um pouquinho mais longo, porque esse é um tipo de gravação mais complexa. Se você achar que eu ainda deveria ter falado sobre algum aspecto desse tipo de gravação, você que já tem um pouco mais de conhecimento, comenta aí para me ajudar a melhorar o conteúdo desse canal. Se você não tem conhecimento, mas ouviu falar sobre alguma coisa que eu não falei aqui, comenta aí também. E eu vou tentar depois fazer um pouco mais detalhado sobre esse tipo de gravação, porque realmente ele é mais complexo, né? Então tem várias nuances que a gente pode falar para trazer muito mais clareza sobre esse tipo de gravação. Beleza? Então, aqui embaixo tem os contatos do estúdio, e-mail, site e o WhatsApp. Entre em contato aí para consultar os nossos preços, que são sempre muito acessíveis. A gente faz bastante promoção, alguns pacotes muito interessantes, como o pacote de 10 horas de ensaio, que está aqui embaixo também. É um pacote de horas, né? O nosso estúdio não vende mensalidade, então você compra um crédito de 10 horas e usa quando quiser. E não tem limite de dia da semana, se pode no final de semana, se pode à noite, é só consultar a disponibilidade da agenda. Esse é um pacote que eu vendia ele aleatório para quem quisesse comprar. Hoje eu não consigo por causa do fluxo que eu tenho aqui no estúdio, senão eu não consigo atender todo mundo se eu vender para todo mundo. Então as vendas hoje só acontecem no link que está aí embaixo. Eu abro venda para esse pacote conforme a disponibilidade. Então se você tem interesse em ter uma rotina de ensaio num local com qualidade e com um preço muito bacana, que eu faço de verdade pensando em vocês, então acesse esse link aí embaixo e você vai ter todas as informações, além dos bônus que eu sempre entrego com a intenção de agregar mais valor ainda para a sua banda e para o seu projeto, tá bom? Então comenta aí, compartilha esse vídeo, curte o canal e a gente se vê por aí.